Paz do Senhor, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, minhas amadas irmãs, jovens, de Paliquera-Sul, estamos novamente na nossa campanha Igrejas Restauradas e Revestidas para a Glória de Deus. E é importante a gente enfatizar os temas e o objetivo desta campanha, que é realmente restaurar, revestir, vestir novamente. E o tema de hoje é muito importante, importantíssimo. Começamos agradecendo a Deus. Nossa diaconisa Silene já está de alta do hospital, mas vai seguir o tratamento ali em casa, e a gente vê aí uma ação de Deus aí abençoando a nossa diaconisa, dando uma recuperação. Obviamente está ainda em fase de tratamento, vai continuar o tratamento em casa, mas já sentiu ali a mão de Deus, o poder de Deus na vida dela, dando restauração física na sua saúde, para que ela possa retornar às suas atividades em sua casa, né, na igreja, enfim, né? E nós falamos que nem diz a palavra de Deus, né? Nós reverberamos, tudo contribui para o bem. Romanos 8, 28, né? Tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. E Deus está trabalhando aí através da sua graça e misericórdia. O tema de hoje, praticamente, revestimento completo. Revestimento completo. E o texto está em Efésios 6:11. Eu vou ler aqui para a nossa meditação, que nos diz assim, ó: revestíveis de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Antes da gente orar, vamos refletir rapidamente, né? Revestimento, vestir novamente, né? Então a gente veste a cabeça, né, para proteger. Então revestimento é vestir novamente. A couraça, luvas, sapato, enfim, capacete, enfim, para proteger-nos, não é isso? Do quê? Setas do diabo. Irmãos, a gente precisa identificar primeiramente o que é do diabo, o que é do mal, o que é contra nós e o que é a nosso favor. O que é soldado nosso, a gente tem que apoiar, a gente tem que ajudar para que aquele soldado ferido chegue também, obviamente, no seu objetivo. O que é seta do diabo, o que é seta do mal, aí, ó, escudo da fé. As setas do inimigo que querem dividir o povo de Deus, que querem, começa aquelas situações. Então, o revestimento, a gente está falando de uma maneira bem sintetizada, é importantíssimo que a gente saiba que a armadura de Deus é para resistir o diabo. Mas dentro da armadura estou eu, está você. E ontem falou-se sobre Gálatas 5, né, sobre o fruto do Espírito, que são vários gomos. Eu, com o fruto do Espírito, por dentro e por fora, a armadura de Deus, para resistir às setas do diabo e vencer. Resistência significa lutar contra. Resistência. Então, o tema da campanha do mês é igreja revestida. Então, igreja com a armadura de Deus, igreja cheia do Espírito Santo e, obviamente, somando com os irmãos, certo? A situação ela não pode ser invertida. Ao invés de lutarmos contra o diabo, lutarmos contra o nosso irmão. Nós temos que apoiar nossos irmãos, a igreja, a família, a casa. Eu e a minha casa venceremos. Então, apoio coletivo. Então, meus amados, orai uns pelos outros, para que sareis, intercessão e defesa. A armadura de Deus, se revestir de toda a armadura de Deus que está na palavra de Deus. Na palavra de Deus. A palavra de Deus, eu me revisto da palavra de Deus para lutar contra o inimigo.
que o inimigo não tem poder sobre a vida da minha igreja, do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus. E nós somos essa arma mortal contra o inimigo, a armadura de Deus em nossas vidas, o amor de Deus, a graça de Cristo. E obviamente a gente cheio do Espírito Santo, que isso vai também vir à tona, o fruto do Espírito, os gomos do fruto do Espírito, que foi falado pela diaconisa no dia de ontem. Então, vê que há uma sequência. Eu cheio do Espírito e agora revestido da armadura de Deus. E assim tem que ser sua casa, sua família, a minha vida nas mãos de Cristo, em nome de Jesus. Jesus está voltando. A batalha está ficando acirrada. A volta de Cristo está mais próxima do que nunca. E eu e você precisamos saber disso. Irmãos, não é tempo de brincar, de servir a Cristo. É pôr o capacete, pôr a armadura, calçar os pés e ir para a guerra. Guerra espiritual. Fala assim, eu não estou de brincadeira não, eu sou servo do Deus Altíssimo. Servos de Deus do Deus Altíssimo, né? Cheio do Espírito Santo, da graça de Cristo. O inimigo não pode nos acusar. Não pode, porque somos nova criatura, fomos revestidos. Então a vestimenta do pecado já foi tirada. Nós, obviamente, ainda somos ainda mortais, né? Não fomos revestidos da imortalidade, mas a graça de Cristo hoje, o favor imerecido, é o que nos dá a armadura espiritual para vencermos o diabo, para que possais resistir o diabo nos dias maus. Tenha firmeza, meu amado, minha irmã. Em nome de Jesus, Ele dá essa graça, em nome do Senhor Jesus. Quero orar contigo agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, no Teu nome nós oramos agora, Jesus. Meu Deus, 27º dia da campanha, sabendo, meu Deus, que nessa semana a gente está, meu Deus amado, fechando, Senhor, o mês de oração. E hoje esse tema, Senhor amado, é importantíssimo, bem como os outros, mas precisamos nos revestir da armadura de Deus, nos revestir do Teu poder, nos revestir, Senhor, da Tua graça, nos revestir, Senhor, com o escudo da fé para neutralizar, Jesus, os dardos inflamados. São setas demoníacas, seta que vem contra nosso irmão para que a gente fique irado, seta que vem contra nosso irmão para que a gente fique com mágoa, setas que vêm, Senhor amado, para pecar, para adulterar contra Deus. Essas setas são neutralizadas pela armadura de Deus, e o Senhor Jesus, Ele veio nos dar força, nos dar vida. O diabo veio roubar, matar, destruir, tentar destruir a nossa vida, tentar roubar, mas a armadura de Deus neutraliza os projetos do diabo. E não somente a igreja, mas a cidade de Pariquera-Açu, ela é vitoriosa em Cristo Jesus. Eu creio no Teu poder. Eu creio, meu Deus, que somos uma resistência, meu Deus, espiritual. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo vai fugir, sim. Ele não tem poder sobre a igreja, ele não tem poder sobre os membros, os jovens, sobre a música. Ele não tem poder. O diabo conhece, mas ele não tem poder, porque maior é o que está conosco. E quem nos deu essa armadura não foi homem, não foi fabricada aqui na terra, não foi fabricada por simples mortais. Essa armadura foi fabricada por Deus, ela foi montada por Deus, pensando na nossa defesa, a defesa dos servos de Deus. E por isso, meu Deus poderoso, nós olhamos para o nosso irmão com amor, nós olhamos para a nossa igreja com amor, e olhamos, Senhor amado, com os olhos de Cristo, olhos da fé. Portanto, em o nome de Jesus, coloco o capacete da salvação, coloco a couraça, coloco o escudo, coloco o sapato. Meu Deus, és Tu, Senhor, que nos veste, que nos reveste. E para isso, meu Deus, é para abençoar o meu irmão, é para abençoar a minha irmã, em nome de Jesus, para abençoar. E sabemos que tudo que Deus faz com relação à igreja é para dar vitória para a igreja, é para que possamos, pela graça de Cristo, não por mérito próprio, para a gente vencer. Portanto, agora, né, se já sabeis essas coisas, diz até no texto lá da Bíblia, da Santa Ceia, bem-aventurados sois se fizerdes. Então, tomai o capacete, tomai a armadura de Deus,
nós pegarmos as coisas espirituais e tratarmos dela espiritualmente, em o nome de Jesus, como igreja de Deus. Como igreja de Deus, a gente vai tratar espiritualmente, né? Obviamente, com a armadura de Deus nos defendendo, nos protegendo, a gente vai poder agir no espírito, agir de acordo com os planos de Deus. Agora, meu Deus poderoso, nos dá essa ótica, nos dá, meu Deus, essa graça, em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Oro por cada membro. Meu Deus, te agradeço porque o Senhor deu vitória, Senhor amado, ali para a diaconisa Silene. Te agradeço, Senhor, que o Senhor está usando os médicos, está usando, Senhor, a medicina. Usa a tecnologia, sim. Te agradeço que o Senhor está dando graça, Senhor. Meu Deus, oramos para que, ó Deus poderoso, a gente tenha, Senhor, almas para se batizar, jovens para se batizar, para descer as águas, porque é a porta de entrada da igreja, oficialmente, é o batismo, meu Deus, a Santa Ceia, é o alimento da igreja. Então, para isso vai se batizar, as pessoas têm que se batizar, os jovens. Ajuda-nos nesse aspecto, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos de Ti, dependemos de Ti. Isso é um privilégio, um privilégio. Oro, Senhor amado, para que, se existe algum tipo de infiltração do mal, seta do mal, que a armadura de Deus em todos os servos seja, Senhor, utilizada desta maneira para neutralizar as setas inflamadas, os dardos inflamados do diabo, que estão neutralizados em nome de Jesus. Quebra o arco, corta a lança, Senhor amado. Queima os carros no fogo, em nome de Jesus. É a guerra, Senhor amado, ela é travada entre o bem e o mal, e sabemos, Senhor, que da nossa parte a gente usa, meu Deus, as armas que o Senhor nos dá, em nome de Jesus. Que essa armadura seja, Senhor amado, usada pela igreja contra o inimigo e para defender os nossos irmãos, em nome de Jesus. Peça a tua graça, a tua bênção, que entendamos a luta espiritual, porque Jesus está voltando, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados, grandemente, que possamos nos alegrar muito no Senhor, o Deus da nossa salvação, e Ele providencia todas as coisas, os meios, irmãos, né? Vencendo pelo Espírito, cada dia mais você vai conseguir, em Cristo Jesus. Que a graça de Deus, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam conosco através de Jesus Cristo, seu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.